Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que bom, que maravilhoso é encontrar vocês aqui, né, toda semana, saber que você está estudando a palavra de Deus, está se dedicando ao ensino, à palavra, ao conhecimento teológico, né, ao labor teológico, né, falar bonito, igual o professor Wellington. Então, que esse momento, né, que a gente para, que a gente ora, que a gente intercede uns pelos outros, dias tão difíceis, né, dias que a nossa geração não conheceu, um outro período como esse. Talvez um irmão ou irmã tenha vivido alguma tempestade pessoal, né, que se assemelha a esse momento que estamos vivendo, mas a nossa coletividade nós não tínhamos vivido isso, não é? Então, muitas pessoas, né, sofrendo, e que momento oportuno para a igreja se unir, para orar, para buscar a presença do nosso Jesus maravilhoso. Convido você a fechar seus olhos e elevar seu pensamento a Deus. Pai querido, muito obrigado a Deus por esse seminário ter aberto no Niterói, Pai. Por essa porta também ter sido aberta, Deus, em São Gonçalo, lá na PIB. E a Deus por tantas pessoas, ó Pai, como o professor Wellington, ó Pai, que foi aluno da Casa Betelina e quando se formou não decidiu ir, decidiu ficar e contribuir como professor. Ó Pai querido, muito obrigado por esses dias, por esses momentos de graça e de crescimento, de conhecimento. Fortalece, Deus, os corações, Deus, que estão tristes, que estão, Deus, enlutados, ó Pai. Ó Deus, fortalece, Deus, cada um dos alunos, ó Pai, que talvez alguns estão pensando em desistir, que o Senhor possa vir com uma palavra de esperança, de força, para que nós possamos prosseguir, porque sabemos que se estamos aqui foi porque o Senhor nos chamou e isso tem nos capacitado. Receba o nosso louvor, Pai querido, e ministra aos nossos corações, através, ó Pai, da Tua Santa Palavra. Assim nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmã Sara, fique à vontade. Amém. Graça e paz, queridos, estão conseguindo me ouvir bem? Que bom. Realmente, nós temos vivido dias muito difíceis, né? Bem complexos, bem complicados, mas nós sabemos que o nosso Deus é o único que merece nosso louvor, nossa adoração, e eu escolhi uma canção que ela exalta o nome do Senhor em todos os sentidos. Então, eu canto daqui, você adora aí, e juntos vamos adorar o Senhor. Amado, obrigada pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada por não nos permitir, Senhor, desistir, desanimar, e por ser o nosso grande guia, Pai, em todos os momentos. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a
ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome e nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Amém. Muito obrigado, Sara. Deus continue te abençoando. Professor Wellington, fique à vontade. Microfone, professor Wellington. Desculpa. A missionária de Nalva não está conosco porque ela está, além de estar dando um apoio na medida do possível lá no capacitação feminina, na parte técnica, ela não está muito bem, né? De ontem para hoje, ela uma irritação muito grande na garganta, um processo de inflamação, né? Então está com alguma dificuldade. E tem alguns alunos que foram por recomendação do pastor Márcio, alguns alunos da disciplina dele, estão participando agora de uma live sobre discipulado infantil. Um negócio muito bacana, discipulado infantil, mas para crianças que não têm pais cristãos. É possível levar adiante o discipulado infantil de crianças e que os pais não são cristãos. Olha só o tema do Senan do ano passado, ó. Né? Então, aí eles estão envolvidos nisso. Então, vamos ao nosso assunto aqui, que vai ser coisa muito breve, é só um pontozinho para a gente pensar, né? Que eu fui levado a pensar e eu quero compartilhar com vocês. Vamos abrir a Bíblia em Atos 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, abrir, ligar, iniciar, né? Quem não trouxe Bíblia, senta do lado do irmão que é crente, que ele vai te ajudar, ele vai compartilhar com você. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós vamos começar a ler no capítulo 1. Eu vou lendo para a gente ganhar tempo. A partir do capítulo 1, parte B. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e, com grande tristeza, sepultaram Estevão. Saulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fosse. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Agora vamos dar um salto para o verso 26. Verso 26 diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope e o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração. Somente até aí.
O verso 26, em outra tradução, na tradução ACF, ela diz o seguinte: e Filipe imediatamente pôs-se de pé e foi em direção ao lugar ordenado. O anjo aparece e Filipe imediatamente pôs-se à obediência. Nós começamos a ler no capítulo 8, né, como nós somos conhecedores do livro do Atos, o livro do Atos é um livro muito popular. Nós sabemos que a partir do capítulo 6 há uma virada de eixo no livro de Atos. Né? Nós vemos ali a igreja ser estabelecida na primeira parte, do capítulo 1 até o 6, verso 7. Até o 6, verso 7. Ali, depois que é instituídos os diáconos, dali para trás nós vemos a igreja sendo instituída. A partir de então, nós temos uma virada de eixo. Começa a igreja... A partir do martírio de Estevão, né, que está ali entre o capítulo 6 e o 8, você tem a virada, que a igreja se volta para os gentios. Até então, a igreja estava confinada ali em Jerusalém, e nós temos ali como marco, como pontapé inicial para esse avanço da evangelização aos gentios, o martírio de Estevão. Mas o interessante é que, como disse aqui o texto que nós lemos, grande perseguição iniciou após a morte de Estevão. Então, a morte de Estevão não foi um marco só para o início da evangelização aos gentios, mas também foi o marco do início de uma perseguição muito dura à igreja. Foi um período curto de perseguição, é bem verdade, não foi um período longo, mas de intensa perseguição, principalmente no período em que Paulo capitaneava essa perseguição. Então, foi um período muito de dura perseguição à igreja. Só que essa perseguição resultou na dispersão. E o que o texto diz aqui para a gente? Na dispersão, os que iam sendo dispersos anunciavam as boas novas a respeito de Jesus. Essa perseguição resultou em evangelização. Por isso que alguns vivem falando, se a igreja brasileira fosse de fato perseguida, ia se empenhar mais na evangelização. É um ledo engano, né? Evangelização, força evangelizadora, disposição para se entregar ao chamado de Deus não tem a ver com fatores externos. Tem a ver com o que acontece no coração. Então, nós temos, no evento de Atos 6, quando os diáconos estão instituídos, duas personagens são firmadas ali. Estevão, que vem a morrer rapidamente, e Filipe. São dois nomes que são levantados ali entre os diáconos. E interessante que, no meio dessa perseguição, Filipe vai tendo um ministério de evangelismo muito destacado. A perseguição não serviu para inibi-los. Não serviu para inibi-los. Ainda que tivessem que sair de Jerusalém, isso não fez com que eles se calassem. Aí eu trago à memória uma fala do evangelista, o chileno Vergara, né, que está aí pelas mídias sociais, e o Vergara ele fala uma coisa que é muito legal. Ele evangeliza ali naquela área da faixa de Gaza. Ele fala, olha, eu tenho toda a coragem de ser mártir, mas eu não sou suicida. É diferente. Coragem para ser martirizado em nome da causa do evangelho é diferente de ser imprudente, inconsequente e buscar a morte. Então, eles sabiam que se ficassem em Jerusalém, morreriam. Então, foram dispersos e saíram. Mas esse ato, no momento em que foram dispersos, eles não se acovardaram e continuaram pregando o evangelho. Em meio a todas as dificuldades, em meio a todas as lutas. Uma marca que é desses discípulos do período inicial da dispersão é isso que acontece com Filipe no verso 26 e 27, quando o anjo do Senhor aparece para Filipe e manda ele mudar o rumo de onde ele estava indo. Filipe já estava estabelecido em Samaria, né? Se vocês lerem o capítulo todo, o capítulo 8, vocês vão verificar que Filipe já estava, digamos assim, já tinha caído na graça do povo, muitas conversões nas regiões de Samaria. No entanto, surge a palavra do Senhor que manda-o mudar de rumo e retornar no caminho que vai para Jerusalém, da onde ele veio fugido. E não há da parte de Filipe nenhuma ponderação.
Filipe imediatamente retorna e vai de encontro à missão que lhe foi dada. E isso me chama muita atenção, como nós titubeamos muito diante das ordens de Jesus. Essa semana passada, eu acho, conversando com alguns alunos, não me lembro qual é a turma, a gente estava conversando e falando a relação que a gente tem, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente fala lei de Deus. Quando a gente olha as palavras de Jesus, a gente não consegue ver da mesma forma. Lei de Jesus, ou seja, lei de Deus. A gente não se posiciona da mesma forma. Parece que Jesus falando é um conselho e Deus Pai falando é uma ordem. A gente se refere aos mandamentos no Antigo Testamento como se eles tivessem um peso maior do que a fala de Jesus. Parece que Jesus é simplesmente uma recomendação. Mas em Mateus 28, verso 18, Jesus, ele, usando o argumento de autoridade, ele nos comissiona. Ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, vá. Essa é uma ordem. Isso não é um convite, isso não é uma recomendação, isso não está para ser mensurado o quanto ela é imperativa, dependendo das circunstâncias em que estamos envolvidos, se o tempo é favorável ou não, se as circunstâncias estão do nosso agrado, se o meu trabalho me absorve muito ou pouco, se os meus planos de carreira, né, estão me absorvendo. Isso não está em jogo. O que está em jogo é o que acontece no seu coração. Essa é uma diferença marcante e a gente já está terminando essa breve reflexão. Os discípulos ainda titubeavam em algum momento, ao final do ministério terreno de Jesus. Alguns, né, os textos seguintes à morte, ao sepultamento de Jesus, diz que eles voltaram às suas redes, começaram a voltar aos seus caminhos, como nós temos registro dos discípulos a caminho de Emaús, eles voltaram. Até que eles, de fato, encontraram Jesus ressurreto. Quando eles encontraram Jesus ressurreto em sua glória e reconheceram a autoridade que aquele que andou com eles venceu até mesmo a morte, não houve dúvida. E eles começaram, após um encontro com Cristo, homens covardes, homens desinteressados, homens que começaram a voltar aos seus afazeres normais, a partir do momento que encontraram com aquele que venceu a morte, eles começaram a pregar em todo canto, com intrepidez, com ousadia, ao passo que ainda no livro de Atos nós temos o registro de Pedro orando após ser liberto. Ele fala ao Senhor, né, parafraseando aqui, Senhor, você tem visto o que tem sido feito aos seus servos por pregarem a tua palavra. Dá-nos ousadia para continuar a pregando. Eles não pedem escape, eles não pedem que cessem perseguição. O que eles pedem é que tenhamos coragem, independente das circunstâncias, de anunciar, de cumprir a ordem. Então, aquilo que foi dito para Filipe e a resposta de Filipe tem que ser a nossa. Filipe, vá para onde eu estou te mandando. Wellington, vá para onde eu estou te mandando. Sara, Léo, Luiz, Felipe, daqui, né, Felipe Betelino, nós estamos ouvindo hoje a mesma ordem de Jesus. A partir do momento em que nós nos convertemos ao Senhor, ou na perspectiva de um e de outro, somos convertidos pelo Senhor, nós nos colocamos diante do nosso general, como Paulo diz, né? Qualquer soldado alistado no quartel dele não se ocupa com outra coisa. Quando nós somos alistados no quartel de Cristo, nós nos apresentamos diante do comandante que nos diz, ele diz para a gente, como disse aos seus discípulos, todo o poder me foi dado no céu e na terra, e por isso eu ordeno, vá. E a nós cabe obedecer. Buscar nele o discernimento para saber como é esse meu vá.
se esse é o meu vá ensinando, se esse é meu vá atuando na minha empresa, se esse é meu vá atuando na minha escola, no quartel onde eu sirvo, como é o caso do Luiz Cláudio, como é que eu estou cumprindo essa ordem? Mas não tenho alternativa a não ser cumpri-la. Então o Senhor fala hoje para a gente, como falou para Felipe, dispõe-te e vá para tal caminho. Qual é a nossa resposta? Qual é a nossa ação? Qual é a nossa atitude? Será que vamos responder à medida de Felipe? Imediatamente pôs-se a caminho para onde o Senhor designara? Ou vamos avaliar primeiro a nossa condição, se não temos algo a fazer antes de ir cumprir o que nos foi ordenado? É tempo de reconhecermos que aquele que manda tem todo o poder e autoridade. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor nos conceda ouvidos para ouvir a voz do Senhor que nos manda ir. Luiz Cláudio, está contigo, meu irmão. Professor Wellington, nos dê a honra, né, de fazer a oração final, por favor. Amém. Falando em ir, nós estamos partindo do Betel, eu, professor Márcio, com alguns alunos. Em julho, estamos indo para o sertão, trabalhar nas férias escolares lá. Estamos indo lá. E vamos, nesse período, né, que antecede a nossa viagem, nós vamos estar fazendo alguns sorteios de livro para poder nos ajudar com a nossa manutenção, com a despesa lá na base missionária, né? E o primeiro livrinho que vai ser sorteado é até esse aqui, ó. Está aqui, eu papirando nele. Teologia do Antigo e Novo Testamento, do Gerhard Wasel, né? Um livraço que foi relançado a semana passada e já está esgotado. Já acabou, vocês já não vão achar mais, parece que só tem 50 peças disponíveis. Aí vai ser um dos que vão ser sorteados por você. Vai custar R$500 cada número, mas é tranquilo. Tá bom? Vamos orar então, meus irmãos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento que o Senhor nos reserva semanalmente para, como família de Deus, irmãos em Cristo, nos reunirmos e refletir sobre a sua palavra, orar ao Senhor, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito, agradecendo pelo cuidado que tem sido revelado cada dia na vida de cada um de nós. Agradecer, Senhor, porque temos tido a oportunidade de aprender com o Senhor, do Senhor, através da vida dos nossos irmãos, dos alunos, dos professores, de todos, Senhor. Somos gratos pela vida de cada um. Agradecemos que o Senhor tem mantido, Senhor, essa casa Betel, que é casa sua. É um local que o Senhor escolheu para formar homens e mulheres para a tua seara. Muito obrigado, Senhor, por esta casa. Muito obrigado pelos professores. Muito obrigado pelos alunos. Fortalece-nos, Senhor, no teu espírito, na força do teu poder, para que haja em nós um coração disposto a obedecer, a agir conforme o teu querer. Oramos crendo que o Senhor nos ouve em nome de Jesus. Amém.